Olá, o podcast de hoje está muito especial. Estamos recebendo aqui na Conta Online Priscila Long, né? Falando sobre um tema que não era interessante para mim antes, gente, mas virou a chave total para mim. Porque, como muitos profissionais, talvez você está me escutando aí, é serial killer de gordura localizada. E eu falava assim, o meu equipamento não tira edema. Ele é bom porque ele elimina gordura, não é isso, Pri? Né? Sim. E isso virou Demorei a chave. pra convencer ela, viu, gente? Isso, demorou nada. Você mandou uma foto pra mim com o resultado, eu já falei assim, vem cá pra você poder mostrar em mim o resultado, não foi, Pri? Só depois da foto que eu consegui convencer. Quando eu tinha falado, ela virou as costas pra mim. Não virei. É porque assim, esse não assunto me de deu edema não é atenção. interessante, gente. Fala sério, não me não deu é? atenção. É, exatamente. Porque assim, eu não tenho muito conhecimento de drenagem linfática, eu não tenho muita prática. Meu negócio é alta tecnologia. E realmente, eu tava naquela fase, né? Foi Isso bem aí, na fase que tava saindo as primeiras pesquisas da ação da criofrequência na gordura. Aí eu chego e falo do edema. Sim, Tipo, e aí o a que, gente que é o tava ali líquido, com né? um estudo É. mostrando que fazia apoptose e tudo mais. Foi bem nessa fase. Aí eu chego e falo assim, esse resultado aqui não foi na gordura, foi no líquido. Não, eu falo, Ai, não que foi na doida. gordura. Não foi nos dois, gente. Foi nos Pronto, dois. foi nos dois, né? Então, assim, o que é mais importante e o que virou a chave para mim? A gente tem uma jornada no cliente, toda clínica de estética precisa tirar o AU do cliente. Isso aí a gente conseguia fazer muito bem com a criofrequência, né? A gente precisa também fidelizar esse cliente. E a gente consegue fidelizar esse cliente dando resultado para ele em coisas que vai dar resultado independente se ele está comprometido ou não. E quando você tem resultado com foco no edema, é isso que acontece, né, Pri? Sim, a gente consegue fidelizar porque a maioria dos pacientes da clínica de estética são pacientes que querem tomar uma cervejinha, né? Igual ontem. Igual ontem. Então, é o público, né? Então, assim, pelo menos o meu público. Então, a maioria das pessoas que eu avalio, elas ainda não estão fazendo atividade física. 10% dos pacientes que eu tenho na clínica são pacientes que fazem muita atividade física. É até muito, porque a maioria das pessoas que eu avalio fala que está fazendo atividade física, que está fazendo caminhada, mas só matriculou na academia ou comprou o tênis. Mas quando você está fazendo o acompanhamento de fato, eles só colocaram nas metas do ano, mas não estão fazendo mesmo, né? E aí, essas pacientes, a gente pode ter o melhor equipamento para gordura, mas eu falo que não tem mágica para a gordura ser eliminada. A gente consegue fazer tudo com a gordura. A gente consegue matar a gordura, mas a gente não consegue eliminar. Né? E a gente estava conversando aqui de uma coisa muito importante, né? Muitas vezes o cliente, ele chega com uma queixa e a gente tem que fazer uma avaliação e entender qual é o motivo daquele volume, né? Então, quando eu tinha ali, eu era serial killer só de gordura localizada, eu confesso para você que eu adoro eliminar gordura, mas para eliminar gordura, a pessoa precisa estar fazendo dieta e exercício. E aí, o que acontece? Eu sempre falei muito do colágeno estrutural, né, Pri? Então, assim, muitas vezes aquele volume que tá ali é do colágeno estrutural e também do edema. Então, quando você vai ali e faz uma avaliação, independente do que o cliente está falando, você consegue identificar a causa e não trabalha só a consequência, o resultado é outro, né? Sim, com certeza. Tá. Ô, Pri, eu tenho uma pergunta aqui para poder Isso, te fazer. A gente já empolgou no assunto, a gente já né? Vamos para poder contextualizar aqui, vamos contar para o pessoal um pouquinho da sua história. Como é que você chegou nesse protocolo, né? Então, assim, a gente sabe, tem um vídeo quando a gente começou a fazer e tudo mais, mas para o pessoal que está assistindo aqui, resumidamente, né? A gente, quando fazia o treinamento, e você veio aqui fazer o treinamento comigo, a gente indicava fazer a criofrequência 6 sessões, no máximo 8 sessões. E aí, o que aconteceu com as suas clientes? Queriam continuar. Eu sou muito... Principalmente essa área da estética que a todo momento tem novidade e tem muita coisa que é modismo, né? Sim. Então, eu sou muito desconfiada, eu sou muito resistente à novidade. E aí... E eu tenho esse perfil de clientes que são clientes fidelizadas. Então, eu não tenho uma rotatividade muito grande de cliente na clínica. Eu não tenho um fluxo muito grande. E foi bem na época que surgiu a criolipólise, né? Então, todo mundo querendo criolipólise. E eu aluguei a criofrequência para eu poder atender as pacientes que que eu considerava, né, que não tinha indicação de criolipólise. Então, eu selecionei ali 8 pacientes para criolipólise
E de cara, eu já fiz duas locações de 12 horas com a criofrequência. De cara já foi assim. Então, todo mundo foi pra criofrequência. Mas de cara, quando você viu a criofrequência, você achou que era fake, né? Eu achei que era fake, moda, porque... esses resultados imediatos, né? Isso aqui não é possível, não. Porque a gente não tinha... O que a gente conversou ontem, né? Na época, na área da estética, a gente não tinha nada de resultado imediato. Né? A criofrequência... Mas o interessante da criofrequência é que ela dá um resultado imediato e a longo prazo também. Mas a criofrequência, ela revolucionou muito o mercado da estética. Sim, né? Concordo. Concordo. Ela revolucionou demais. E chegou, por exemplo, no profissional da estética mesmo, né? Sim. Não ficou só no meio médico. Então, foi quando o profissional da estética, ele teve a oportunidade de ter um equipamento de alta tecnologia de verdade. Então, revolucionou muito. Mas, me deixava desconfiada. Né? E aí, quando eu loquei, as pessoas já saía impressionada com o resultado, né? E aí, quando você vai ter de novo? Aí eu falava, não sei, vai ser um período curto, porque ela tem indicação de 6 a 8 sessões. Eu não tenho fluxo, né? Eu não tenho rotatividade de cliente. Então, a partir do momento que todas as minhas clientes fizerem, eu não vou ter mais cliente para atender. Então, vai ter uma data para eu terminar. E tô aqui hoje, né? Porque aí logo que eu falei, de imediato... gente, quando a gente faz um aparelho de alto impacto, né? Que você indica uma quantidade de sessões e depois você não tem como aplicar esse aparelho de uma outra forma para ter um outro impacto fisiológico, um outro benefício, que é com foco no edema, você acaba não utilizando essa tecnologia para poder fidelizar. Então, assim, hoje, com a criofrequência, com a tecnologia da criofrequência, a gente consegue aplicar de várias formas diferentes, né? Acredito até que outros equipamentos também, conforme você vai estudando o equipamento, vendo a necessidade do cliente, tendo raciocínio, você vai... Porque, assim, não é só a programação do aparelho, a maneira que você avalia vai determinar como que você vai aplicar o aparelho, né? E aí, eu comecei, né, as próprias clientes, porque as minhas clientes já tinham a consciência do edema. Então, elas percebiam muito no resultado da criofrequência essa melhora no edema. E aí, elas queriam continuar fazendo para ter essa sensação de estar sequinha. E aí, eu respeitando a recomendação da empresa, eu não queria fazer. E elas insistiam em marcar. E aí, para eu conseguir aproveitar melhor esse resultado do edema, eu comecei a aplicar de uma forma diferente. Aí foi quando eu vim aqui para o treinamento oficial, né? A primeira vez. E aí, você descarregou um monte de informação na minha cabeça. Aí eu voltei e comecei a organizar todas as informações e você me deu a informação da potência, né? Sim, a gente pode falar potência? Pode. Quanto mais alta a potência, melhor o resultado no edema. Sim. Então, aí eu comecei a usar 90% e aplicar de um jeito diferente. Quando a gente quer resultado imediato na criofrequência, concentrando energia, se você coloca 100%, o que vai acontecer? Você não vai ter o choque térmico, né? E aí você vai conseguir potencializar a ação do edema, mais resultado para flacidez. E aí você pegou esse gancho, essa informação e levou pro edema. E usei no raciocínio que eu já tinha da drenagem linfática, né? E quando... Aí eu voltei para cá, porque aí eu comecei a dar o treinamento oficial da criofrequência. A Andrea me... Na época, você criou, credenciando, pessoas, né? Enfim. A empresa cresceu muito, né, gente? E aí eu comecei... lá na minha região... Pri? Foi 2017. 2017. De 2017 pra cá, foi muitas criofrequências vendidas. E aí, ela sempre inventava alguma coisa pra eu vir pra cá, né? Sim. Até a gente ter a ideia. E aí, quando ela me apresentou a ideia do Reinvente Criofrequência, que ela falou, Priscila, é um equipamento que se consolidou no mercado, vende muito, porém, a área da estética exige a novidade. Então, vamos reinventar a criofrequência. E aí, você apresentou o Criofocus, o Criolifting. E eu falei... o Drenacrio para completar. E aí, essa questão de você conseguir fidelizar, continuar tendo resultados. E foi quando eu falei assim, eu tenho uma aplicação diferente no edema. E aí, foi bem nessa época que a gente já comentou da gordura localizada. Ela não me deu muita atenção. Gente, mas virou a chave para mim. Por quê? Se a gente coloca um título assim, edema, não chama atenção para quem é da área de estética. Mas assim, se eu colocar assim, como faturar muito mais
entendeu? E fidelizar os seus clientes é um título que chama a atenção da pessoa. Então, assim, a gente precisa, na estética, tirar o uau do cliente. A gente precisa também saber combinar as terapias, criar os seus próprios protocolos. E entender... E o Drenacryl, pode passar o slide, é aqui no passador, né? E a gente também precisa entender o que o cliente quer. A Andrea fala muito do sonho da beleza. Sim. Então, o cliente, ele chega falando que ele quer diminuir a gordura, porque é o que ele ouve, né? Sim. É o que todo mundo promete. Só que, na verdade, o que ele quer? Uma roupa não apertando... Exatamente. Né? Exatamente. Usar uma blusinha de alcinha. Exatamente. Usar um Pri, short. Tem 3 dias que você tá aqui, né, Pri? E aí o que acontece? Foi anteontem que você fez o refreeze, não foi? Foi. Né? E aí eu apliquei nela no modo que a Maria Ângela aplicou em mim com o raciocínio do sistema linfático, que são movimentos totalmente diferentes do Drenacryl, mas eu queria que você conhecesse. E você gostou, não gostou? Eu gostei, porque aí eu tô aqui comendo essa comida mineira maravilhosa, tomando cerveja, que aqui só tem bar. E a Andrea falou que eu tô sequinha hoje. Nós vamos até te medir e tirar foto, viu? Então, gente, porque o que acontece? Quando o cliente, ele fala que não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, e você indica um tratamento que está concentrando energia e que está dependendo da dieta e do exercício para ter resultado, você não fez uma avaliação correta, uma indicação correta, né, Pri? Sim. Então, assim, a gente sabe que tem muitos clientes que indicam um tratamento, o melhor tratamento possível, mas no cliente, na parte do cliente, ele não está comprometido. Então, se o cliente não está comprometido, você tem outras maneiras de aplicar o equipamento com outro foco, né? Então, por exemplo, no colágeno estrutural, na parte de modelagem, né? Na parte do edema, que é o que a gente vai falar agora, do Drenacryl. Inclusive, o objetivo aqui, Pri, é no final as pessoas entenderem como que eles vão conseguir aplicar a criofrequência no corpo todo em 50 minutos e ter resultado sistêmico até em clientes não comprometidos. Esse resultado a nossa sistêmico promessa. Esse resultado sistêmico, ele é tão interessante porque você aplica no corpo, tá? E você tem resultado até no facial. É muito interessante, né, Pri? O que eu percebi mais diferença da sessão que vocês fizeram em mim foi na panturrilha. Na panturrilha, né? Que foi onde não aplicou. não aplicou, Né? E você perdeu quantos centímetros? 6 eu centímetros. perdi 6 centímetros no abdômen inferior. Tá certo. E vale a pena perder esse líquido? E Com se voltar? certeza. E se voltar? Hã? Então, se voltar, o cliente volta para fazer. Isso Qual que é o interessante de tratar o edema? Principalmente, né, eu acho que não faz sentido nenhum tudo isso que a gente vai falar para vocês se a gente não conseguir conscientizar o cliente do edema. Porque as pessoas, elas não têm consciência que incha, né? A Andrea é um exemplo disso. A gente pegou pessoas aqui no corredor para você poder avaliar que eu estou Avaliei com as pessoas aqui no dificuldade corredor. para ter resultado fazendo o tratamento convencional e eu sei que tá faltando essa parte do Drenacryl. Porque a pessoa considera tão rotineiro ali no dia a dia dela ter a pele marcada, né? O sapato cortar ali no pé. Elas consideram tão rotineiro que elas acham que é normal, né? É comum, mas não é normal. Então, as pessoas, elas não têm essa consciência. Eu mesma, então, achava que meu pé tinha que estar inchado. Porque quando a gente pensa assim. em inchaço, a gente pensa pé e mão, Sim. né? Mas a gente precisa entender que essa região aqui das costas é inchaço, o abdômen superior é inchaço, o interno Aonde de coxa... a gente acha que a gordura muitas vezes é inchaço. É inchaço, né? Então, quando a gente tão simples consegue... de fazer avaliação, né, Pli? Você vai ali, vê que tá branquinho. Tá molinho. E eu falo assim, que a gente tem uma metodologia de fazer avaliação muito simples, que o próprio cliente, ele acaba avaliando as pessoas, né? Ele avalia, e ele fala, você tá inchado, você não tá gorda não, você tá inchada. Entendeu? Não, é um negócio que é muito fácil, né? Isso. E quando as pacientes, elas têm essa consciência, elas conseguem perceber quando ela tá mais inchada, quando ela tá menos, e ela mesma pede a sessão. Né? Entendi. E aí ela entende a responsabilidade dela, então ela vai entender o que vai fazer ela inchar mais. Sim. E ela não vai ficar cobrando o profissional, eu paguei tanto nesse tratamento, eu quero que o senhor me ofereça o resultado. Não, ela vai saber que é a responsabilidade dela.
Sim. Né? E a gente isso é não muito vai ficar só na importante. teoria, não, gente. A gente já gravou a parte prática ontem. A nossa modelo perdeu 6 centímetros 6 só na também, parte de baixo. O número 6 tá perseguindo a É. gente. Normalmente perde 3, né, Pri? A parte visual. E o que eu acho muito interessante... E o resultado, ele não tem é esse só na resultado. hora, né? Não é só na hora. Ele melhora depois de alguns dias, assim. Isso. Então, assim, eu tenho clínica, né? Também atendo cliente final. E o negócio todo é que eu não tenho profissionais que façam drenagem linfática manual na minha clínica. Então, eu sempre tinha essa consciência na hora que precisava, que a drenagem linfática era interessante, porque elimina toxina. Então, mesmo que você está fazendo um tratamento para gordura localizada, se você indica drenagem linfática, muitos profissionais já têm essa consciência, né? Mas quando você faz usando tecnologia, o impacto fisiológico é diferente. É diferente. Então, a Priscila, por exemplo, ela tinha vários clientes que não acreditavam em alta tecnologia e eu com dificuldade de contratar profissionais para fazer manual, né? E porque na o minha manual clínica, por exemplo, não é eu todo tenho mundo que manual. gosta. Não é todo mundo que gosta de fazer. Mas a dúvida que muita gente pergunta, Pri, é o seguinte: eu tenho drenagem linfática manual, então eu não preciso indicar o Drenacryl? Associa? Associa. Ótimo, é. Porque o que acontece? Eu dou um exemplo, né? Ontem eu falei com as meninas, né? Que é aquela questão do ralo, né, Pri? Né? Então, imagina que você tem, assim, um ambiente... Porque, assim, quando eu comecei a explicar, eu falava que eu fazia movimentos de drenagem. Aí a Priscila falou, não é movimentos de drenagem, Andréia, entendeu? A gente estimula o sistema linfático, mas movimentos de drenagem depende de pressão, velocidade. E aí me explicou e tal. Falei, ok, tá? Mas é porque fica fácil de entender movimentos de drenagem para estimular o sistema linfático. A fisiologia da drenagem grita. Mas aí o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: o sistema linfático, ele está comprometido, ele está ali entupido. Então, você precisa desentupir ele. Então, no método convencional, é como se você pegasse o desentupidor de pia, fosse ali, e essa sala aqui, por exemplo, está cheia de líquido, aí eu vou ali com um rodo e tiro. Então, eu faço aqueles movimentos e bombeamento, beleza? O Drenacryl, a gente tem a tecnologia e você vai explicar direitinho, multi mais monta, vai pegar pontos neurolinfáticos e vai estimular o sistema linfático, tanto superficial quanto profundo. Vai desentupir e é como se ele potencializasse aquelas glândulas. É como se você colocasse um acionamento ali, que ele ficasse sugando o tempo todo, né? Como que eu chamei ontem? Um dispositivo para sugar o líquido que tá ali naquela sala. Então, ele vai ficar ali sugando o tempo todo. Então, quando você faz o Drenacryl, você vai ter um resultado imediato, mas quando você faz o manual, você também tem um resultado imediato. Qual que é a diferença? Quando você faz manualmente, na outra semana, muitas vezes, o cliente já 48 horas. percebe que o líquido voltou. Quando você faz o Na Drenacryl... verdade, não é que o líquido voltou, é que é um processo constante, contínuo, né? O sistema linfático, ele é muito lento. A gente tem hábitos que vai contribuir para esse inchaço. Então, é um processo contínuo. Porém, quando a gente faz o Drenacryl, a gente vai provocar esse... Vai desentupir. E aí, a gente vai deixar o sistema linfático com condições de trabalhar melhor. E aí, por isso que esse resultado ele é mais mantido. Sim. Porque o sistema linfático vai estar funcionando melhor. A gente vai facilitar o processo fisiológico. Então, se você tem, por exemplo, qualquer tratamento, se você indicar 2 sessões, você vai potencializar muito o resultado, no início, no final, eu adoro assim, né? E também você vai continuar aplicando o Drenacryl no seu cliente, fidelizando o seu cliente. E a indicação pode ser com 1 semana, com 15 dias, 20 dias, com 20 dias, uma vez por mês. Eu tenho pacientes que elas ligam e falam assim, Priscila, a minha dor na perna voltou, já tá na hora de eu fazer. Elas marcam o tempo ali, quando começa a perceber que a perna começou a pesar, começa a dar uma dorzinha. E é muito gostoso quando o cliente liga, eu preciso de você. Com o Drenacryl hoje na clínica, a gente poupa muito aquele trabalho da recorrência, de ficar ligando pro cliente, tá na hora de você marcar a sua sessão. O cliente liga. Com certeza. Tá igual eu, quando eu vou marcar os cílios. Não tá dando certo mais, não. Meus cílios não tá bom mais, não. Eu tô indo aí. Manicure liga pra cliente, fala, chegou a hora do seu horário. Não, a cliente vê. E aí, E aí, aquela lista de sintomas, aquelas perguntas, ajuda muito a ter consciência, a ter a consciência, porque a pessoa percebe que, tipo, vai ter dia que eu vou conseguir usar um vestido, vai ter dia que não. Porque a perna vai estar atritando uma na outra. Por que tem dias que é assim, tem dias que não?
Sim. É o inchaço, Sim. né? E assim, tem até uma profissional, que é a Renata França, que ela fala, foi para um happy hour, exagerou, marca a sua sessão, né? Acho que como é que chama? Método Renata França, Miracur, não é? É. Então, assim, e é manual. É manual, né? Então, né? assim, E dá muito resultado. né? Dá E aí, muito aplicando resultado. com equipamentos, você ainda vai trabalhar a parte da modelagem, vai estimular também. O efeito colateral. O efeito colateral vai a ser melhorar a flacidez de gordura pele, e a gordura e a flacidez, flacidez de pele. né? Então, Pri, vou deixar você falar agora aqui, porque tem uma sequência de slide, né? Você explicando um pouco mais, porque a ideia toda é a pessoa assistir esse podcast, conseguir entender o raciocínio e levar isso para qualquer radiofrequência que ela tem na clínica. Agora, se ela tem a criofrequência, ela pode entrar em contato com a Sublime Med e fazer um upgrade, né? E ter o selinho do Drenacrio. Porque aí vai ter todo o apoio de marketing. A gente tem... Antes da gente fazer, né? O lançamento do curso, ela validou em mais de 70 pessoas, então a gente sabe exatamente os movimentos que tem que fazer para ter resultado, né? A gente gravou ontem os movimentos, então se você tem a criofrequência vai ficar muito mais fácil de você poder colocar em prática. Mas a ideia toda é os 50 minutos, para você não ficar muito perdida, você tem os biotipos, né? Então, você tem os tempos ideais para cada biotipo. É assim que a gente trabalha na Sublime Med, com licenciamento, para ficar mais fácil. A gente tem um protocolo, a gente tem uma metodologia, porém a gente ensina o raciocínio. Sim, né? exatamente. Então, não é nada engessado. Então, todo mundo vai ter resultado. Sim. Eu falo que, assim, o grande desafio de quem tem a clínica de estética, ela consegue ter o desafio e ela consegue aplicar. Eu tenho certeza que vocês vão assistir essa aula, vão ver a parte prática e vão conseguir aplicar. Até então, explicar para o funcionário é onde tem que entrar a metodologia, né? Porque você conseguia aplicar, mas a sua funcionária não conseguia explicar. Quem fez a metodologia do meu raciocínio foi a Andréia. Foi, exatamente. Exatamente. Né? Porque depois você validou. Tudo no olhômetro. Isso, porque para ela era assim, não, o tempo é até eu ver a costela. Eu falei assim, mas e o cliente que não consegue entender, não consegue ver a costela? Porque assim, tem profissionais que estão começando agora que não tem esse olho clínico. Aí, tem paciente que eu faço assim, tem paciente que eu faço assado. Ela, não, então vamos lá, vamos ver uma forma de conseguir fazer do mesmo jeito em todo mundo. Aí foi quando a gente resolveu separar por biotipo, pandemia, né? Foi em 2020. Eu trabalhei 2019 inteiro no Drenacrio, inteiro atendendo essas pessoas, analisando, e aí a gente lançou junto com a pandemia. E tudo tem que fazer adequações, né? A Priscila ontem mesmo, anteontem, né? Quando você foi fazer o refreeze, aquele movimento, né? Aqui embaixo, que você falou comigo que 5 minutos dá um resultado incrível. Eu falei, pode fazer 3 minutos que com refreeze... Eu falei assim pra ela... vai inchar. Eu falei assim, como perder medidas em 5 minutos... Como perder medidas do flanco e do culote em 5 minutos. Aí eu falei com ela, me mostra. Aí eu expliquei pra ela falou assim, 3 minutos. Eu falei, não, aí você tá me complicando. Aí a gente fez em 3 minutos. Com refreeze, porque assim, conforme você vai investindo todas as tecnologias, e eu posso falar isso porque eu trabalhei com tecnologias, não tinha condição, né? Trabalhava com vácuo, trabalhava com ultrassom tradicional, mas eu li artigos, tinha comprometimento com o cliente, então dá resultado. Tudo dá resultado, Só que não adianta falar que é a mesma coisa. Então, por exemplo, a criofrequência dá resultado... Uma bicicleta e um avião chega, né? Tipo assim, a criofrequência dá resultado do edema? Dá, mas o refreeze, ele é especialista nisso, porque tem uma turbina axial e tudo mais. E aí, por eu já conhecer e tava no lançamento, eu falei, diminui o tempo. Eu achei muito interessante o resultado dele no edema mais endurecido, endurecido. Era o que eu já imaginava, porque a Andréia tá me falando dele já faz tempo, né? E eu não conhecia ainda. E a sensação é gostosa. É muito boa, é muito boa. Mas pelo que ela me falava, eu já imaginava que seria isso, né? Que seria esse resultado diferente no edema duro. E foi realmente o que eu imaginava mesmo. E adorei receber. Tá certo. E aqui o objetivo desse site é mostrar pro pessoal como que vai fazer o reconhecimento do edema na hora de fazer a avaliação. Na verdade, é falar tudo isso que a gente já falou, né? Que a gente foca muito na gordura localizada. O profissional da estética, ele ouve a paciente reclama da gordura localizada, porque ela escuta todo mundo reclamar, e a gente fica frustrado, porque a gente não vai conseguir resultado, e é onde o profissional culpa cliente. Então, fica muito fácil trabalhar na estética, porque você vende um tratamento caríssimo para o paciente, e depois fala assim para ele, a culpa foi sua, você não fez dieta e não fez exercício. E é quando eu falo que a culpa não é do paciente, a culpa é do profissional que não fez a escolha correta.
Então, como E que essa você vai questão escolher? também, a gente tem um compromisso muito grande de gerar autoestima na pessoa. Só da pessoa ter procurado uma clínica de estética, ela já tá dando um primeiro passo. E assim, a pessoa Então, que é um ela passo tá... de cada vez. É um passo de cada vez. Pra ela começar a ter vontade de comer bem, vontade de fazer exercício, ela tá num outro patamar. E Então, às aquela vezes cliente a cliente chega com uma autoestima muito baixa, desanimada, insatisfeita com o próprio corpo. Então ela vai querer continuar indo num lugar que fica cobrando ela de ir na academia, né? Quantas vezes eu já escutei cliente falando que tem vergonha de ir na academia? Já falamos, Né? Não é todo aumento de volume que é gordura. Então, o que tá incomodando o paciente nem sempre é a gordura. Exatamente. Né? E agora vamos para uns cases aqui. Né? Essa foto, né? Qual foto sugere o maior peso? Então, essa foto, a paciente estava com peso. Na segunda foto, ela tá exatamente com o mesmo peso. Só que qual que é a diferença? Fazendo tratamento estético. Né? Então, ela emagreceu e depois de um tempo ela engordou de novo. E quando ela chegou e falou assim, Priscila, eu tô no peso que eu estava quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não acreditei. Porque não era visível. E aí eu fui pesar, fui fazer as medidas dela. O peso aumentou, as medidas não. Né? Então, é a diferença que o líquido faz. Você quer passar? Pode passar. Essa foi a foto que você me convenceu, tá certo. Aí, só que a primeira vez que eu mostrei pra ela, falou que foi colagem gordura. estrutural também. Então, essa foto teve esse resultado gritante, Gente, porque que a que acontece? paciente Quando eu tinha falo de colagem estrutural. às vezes você não me viu falando ainda, né? Vamos dar um exemplo para poder ficar mais fácil. Muita pessoa fala assim, tem flacidez, mas existe a flacidez superficial e existe a flacidez também estrutural. O que é essa flacidez estrutural? Em todo o tecido, né, em toda a matriz extracelular, inclusive no tecido adiposo, a gente tem colágeno, né? Então, imagina essa parede aqui, por exemplo, né? Imaginou aqui a parede. Aí tá todo mundo preocupado só com a parte superficial, que seria a derme, o estímulo de colágeno a nível derme, que é a flacidez superficial. Então, você tá lixando, tá passando massa corrida, você tá cuidando só da pele para cuidar da flacidez. Mas ali, o cimento entre os tijolos, ele também está acabando, né? Porque depois dos 30 anos, a gente perde muito Derrete. colágeno. Perde muito colágeno. E aí, esse cimento entre os tijolos, ele está acabando. E aí, o que vai acontecer? Essa parede, ela vai desmoronar. Não tem nada a ver com a gordura. Pode ter a ver ou não, Sim. tá? Mas aí, o profissional, ele quer destruir o tijolo que tá aqui. Ele não tem a consciência que ele tem que, na verdade, colocar mais cimento para repor o cimento que foi perdido ao longo do tempo, para levantar a parede. Entendeu? Então, para perder o volume, muitas vezes você vai ter que levantar a parede. Fica trabalhando com a radiofrequência superficial, melhora a pele e a pele continua caída, né? Aí não vê mais resultado. No método RTC, eu tenho a foto das minhas costas, quando a gente fez o Drenacryl, né? Que eu tirei a foto das costas. E 1 ano depois, eu mostrando que eu tava testando do lado maior. Aí eu fiz lá 10 minutos fazendo os pontos de sustentação. Aí eu assustei, com 1 ano. O tanto que o meu flanco aumentou. Literalmente, a gente vai derretendo, entendeu? E aí, o que acontece? Eu gosto muito de brincar com os clientes, né? Que com 20 anos a beleza é de graça. Fez dieta, fez exercício, tá tudo ótimo. Ficou um dia sem jantar. Com 30 anos ali, você tem que começar a negociar. O negócio não tá tão fácil mais, não. Agora, com 40 anos em diante, a gente tem que comprar. Não tem jeito, né? E é muito gostoso quando a você paciente tem soluções que realmente o cliente precisa Fala, eu tenho você. que fazer por quanto tempo? Até morrer. Essa questão, por exemplo, do edema, ela viu uma solução, ela tá se sentindo sequinha. Olha que eu não tinha, pra mim, eu nem precisava de drenagem linfática, né? Eu falo assim pras minhas eu pacientes. Eu falo assim, você pode largar do seu marido, mas de mim não. Então, aqui, a gente tem um antes e um depois, um dia depois. E aí, se vocês falam assim, dá resultado depois, 15 dias depois tá melhor. Sem mudança de hábito, né? Sem dieta, sem exercício, só o resultado do raciocínio do Drenacryl. Exatamente. E o raciocínio do Drenacryl, vocês vão ver na parte prática, que a gente sempre fala de concentração de energia e ela dispersa energia. Dispersa energia. E faz os movimentos de drenagem linfática com a ponteira. Estimula pontos estratégicos.
essa sou eu, né? Aí o resultado imediato, Essa. o resultado Toda imediato vez que eu faço é assim, gente. O resultado imediato na gordura é possível? Não é possível. A gente vê resultado imediato no colágeno estrutural, Isso. né? A gente vê o resultado no edema. É porque o colágeno é como se fosse um bife. Pensar num bife, quando você frita ele encolhe em todas as direções. E aí foi o motivo de eu ter desconfiado da criofrequência no início, né? Porque resultado imediato na gordura não é possível. Sim, E aí... Mas no volume... No volume... Que é o que incomoda o cliente. Que é o que incomoda... Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho de avaliação, Pri. Tem alguns casos aqui. Você quer comentar? Pode comentar. Pode comentar? Eu resumo isso aqui falando assim, ó. A criofrequência dá resultado em tudo. Só que aí você tem que ver assim, quando o pessoal manda uma foto pra gente, fala assim, o que eu faço com essa cliente? Primeiro você tem que escutar a cliente. Como é que é a rotina da cliente e tudo mais. Então, por exemplo, se eu escutar dessa cliente aqui que ela queria fazer uma cirurgia plástica, eu ia falar assim, ó, vamos fazer aqui 2 sessões antes, você faz a cirurgia plástica e volta. Se ela falar assim, eu não tenho indicação pra cirurgia plástica, eu inventar tudo que fosse possível para mim trabalhar essa flacidez extrema, né? Sim. Chega uma gordinha falando comigo que precisa de um tratamento e ela quer fazer dieta e exercício, eu vou incentivar. Sim. E vou procurar diminuir ela para depois que chegar na gordura localizada, a gente realmente trabalhar a gordura localizada. Então, na jornada do cliente, a jornada do cliente vai ser muito diferente de acordo com o que o cliente fala. De acordo com o que o cliente fala, mas no geral, a gordura localizada é o último, né? Mas assim, a gente tem que entender também aquilo que você falou, né? Às vezes incomoda tanto a gordura e na hora de você fazer a avaliação, que você pode utilizar recursos, por exemplo, o HM Full. Eu uso muito, assim, 4 minutos só onde está um ponto mais alto para poder eliminar a gordura, mas como se fosse para modelagem, mais com foco de modelagem do que de gordura, porque você acaba secando tanto que vai evidenciando. Né? Porque o líquido, ele diminui muito rápido. E aí, quando o líquido diminui, a gordurinha evidencia. Algumas pessoas, principalmente as nossas licenciadas, sempre tudo pro cliente. As nossas licenciadas, elas gostam de fazer o Drenacryl e elas falam assim que já avisa a cliente, fala, olha, vamos fazer o Drenacryl porque depois a gordurinha vai aparecer e a gente vai conseguir ver com certeza onde tá a gordurinha. Eu já prefiro, se eu sei que é aquilo que incomoda a cliente só tem olhos para aquilo, então eu prefiro tratar primeiro aquilo, reduzir para depois reduzir o que eu sei que vai ser fácil, né? Entendi. Então, assim, são raciocínios, todos vão chegar no mesmo que as ponto. Clientes, elas não têm o mesmo nível de consciência da sua. Isso, então você tem que trabalhar tudo para não deixar isso acontecer, né? Não deixar a cliente se incomodar. A gente tem uma receitinha de bolo. De consciência, ela demora um pouquinho, porque tem muitos anos que você já trabalha. Porque o cliente, ele precisa de ter uma confiança em você e tudo mais. Pra mim é muito natural explicar isso. É muito mais fácil, em vez de ficar explicando, dar 2 sessões de Drenacryl pro cliente viciar. Adoro fazer isso, entendeu? Porque é aquilo ali, olha pra você ver, ó. Você foi pro happy hour, a calça não fechou. Entendeu? Faz Drenacryl. Faz o Drenacryl. Então, imagina, você fez um tratamento para gordura localizada, o cliente, ele tá comprometido, mas às vezes ele comeu algo que ele nem tem a consciência, e se ele fizer os testes, ele não sabe que inflama o corpo dele. Então, às vezes, ele fez... Tá na dieta dele, tá na orientação dele, mas inflamou o corpo dele. Se inflamou, vai gerar o quê? Edema. E aí, vai comprometer o quê? Vai falar assim, o resultado. Né? Então, quando você tem esse apoio do Drenacryl, né? Ou então do refreeze sistêmico, né? Muito upgrade. Bom. Você consegue garantir o seu antes e depois e a satisfação do seu cliente. Porque a gente também não pode esquecer que período menstrual vai provocar o edema, o paciente vai ficar inchado. Então, você fez lá todo um trabalho, o resultado ficou perfeito, a cliente chega na reavaliação no período pré-menstrual. Sim. Né? Sim. E o cliente consciente, quando ele vai ganhando essa consciência, ele não consegue te trocar por outra clínica. Porque ele sabe que você tá ajudando ele a criar essa consciência. E você vai ensinando ele, né, dia a dia. Lá na clínica, então, tá isso tudo certo, é um padrão. Né? Eu falo, não, beleza, nós vamos diminuir o volume. Tá certo, tudo tá bem, certo. Tal, tudo tal, vai chegar no mesmo ponto. E dou pra ele as 2 sessões, e aí ele vai criando consciência Porque lá... o que aconteceu comigo, que não tinha consciência, é o que vai acontecer com o cliente. Vai acontecer. Lá na clínica, a gente tem uma pergunta que a gente faz para cliente que é padrão, né? Como foi o final de semana?
né? É padrão. A gente já pergunta isso na hora que a paciente chega. E aí, no decorrer da sessão, a gente começa a conversar e a gente começa a dar informação. Olha, hoje você tá mais inchada. A gente precisa... Eu treino as meninas pra isso, né? Eu treino as meninas pra isso, pra ter essa percepção, pra ter essa consciência. Então, ó, hoje você tá mais inchada do que a semana passada. O que você fez de diferente? Aí a pessoa, ela vai entendendo o que vai agravar mais o inchaço dela. Sim, mas entendeu? de qualquer maneira o cliente não quer, assim, o cliente não quer ficar livre da gente, mas ele quer ficar o mais sequinho possível. Então, o que é ideal? É a gente conseguir acompanhar esse cliente para ele ter o melhor resultado possível. Então, se ele mudar os hábitos, ter consciência, ele vai ter mais resultado. E é interessante que a gente fala muito dessas clientes não comprometidas, porque é a maioria, mas essa pequena porcentagem que eu tenho de clientes na clínica que são comprometidas, são extremamente comprometidas, são atletas. Eu tenho, inclusive, uma live que eu fiz de mulheres atletas que fazem o Drenacryl. E aí, elas fazem o Drenacryl porque melhora o desempenho. Nossa, porque elas bacana. vão ficar mais leve, vão ficar mais sequinha, vão conseguir correr mais, melhorar tempo. Não, e quem faz E tanto academia, na recuperação quando muscular faz a quanto no pré. criofrequência, essa contração de colágeno cola e dá Cola, aquele desenho no músculo, né? Bacana. E aqui, Pri, o que você tem pra falar pra nós dos sinais Aqui e são sintomas? sinais e sintomas, né? Que a gente tem essa... Que a gente comentou mais rapidinho, mas a gente pensa que o inchaço é só mão e pé, né? Então, o anel não tá saindo do dedo, tô inchada, marcou, né? Viu ali no pé. Mas não, né? A gente tem em todas as outras regiões, como eu já comentei, abdômen superior, o interno de coxa, o interno de coxa, o intercostal, a própria papada, pescoço, né? O que eu comentei com as meninas ali que eu avaliei no corredor. Essa parte altinha aqui, que muita gente às vezes acha que é tensão muscular. Né? E é inchaço. E esse congestionamento aqui vai provocar um aumento no braço da pessoa, um aumento nas costas, na papada, no rosto. E tudo isso a gente consegue melhorar com Drenacryl, né? E são pontos que as pessoas não têm a consciência que é inchaço, né? Sim. E aí a calça rasgada no meio da perna, né? Que também é um lugarzinho de inchaço. A bota que não fecha, né? As marcas, né? Marca de leg, marca do sapato. A calça, tipo, durante... De manhã a gente acorda, a barriga tá retinha. À tarde, a calça tá explodindo, a calça não fecha. Né? Não é possível você ter engordado de manhã pra tarde. Exatamente. Né? Então, o que é isso? É inchaço, né? O sutiã apertado, que é uma coisa que incomoda muito. O que eu mais gosto depois da sessão é quando o cliente desce assim, faz assim, você sai medindo ela, assim, tô passada. E a alegria da pessoa. Faz um buraco na barriga, né? Que buraco é esse, né, João? Hã? Fez um buraco. Até o João percebeu ontem na aplicação. E a dor na perna. E a dor na perna, né? A dor na perna, dor no joelho, restrição de movimento de tornozelo. Então, a gente vê muita paciente em clínica de fisioterapia convencional, tratando dor na perna, indo em ortopedista com dor na perna, dor no joelho e é inchaço. Eu falo assim que a estética, ela tem que promover saúde, né? E bem-estar para o cliente também. Então, assim, quando você faz a criofrequência, você transforma gordura branca em gordura brown. Então, você acelera o metabolismo do cliente. Se acelerando o metabolismo do cliente, você vai conseguir com que aquele cliente, naquela região, perca mais gordura. E nessa região da cintura ter mais gordura, não é interessante, tem risco cardíaco. Sim. Né? E essa parte vascular comprometida também é muito interessante ser tratada, porque sentir dor na perna, sentir cansaço, né? Vai trazendo desmotivação. A pessoa quer malhar, mas tá sentindo dor e tudo mais. Teve uma... Porque quando 70 pessoas é muita gente, né? Pra validar a metodologia. Então, a gente teve paciente de todo jeito. E eu peguei eu coloquei no projeto uma senhorinha, né? Aquela foto do pé. Sim. E a agilidade que ela ganhou em 4 sessões foi uma coisa absurda. Ela andava com 2 bengalas. Sim. Quando ela começou. Sim. Quando a gente fez, né, a folha para o marketing, com foco, tudo mais, muito voltado para essa parte do contorno corporal e do volume. Mas a gente tem uma série de coisas, né, que nos sinais e sintomas que você faz de acompanhamento, que a pessoa ela vai percebendo a melhora. A qualidade de vida. E a qualidade de vida, né? Não é dela. só E estética. o que a gente tem para falar, assim, da criofrequência pro pessoal, Pri?
Tudo. Tudo. Eu sou suspeita por falar da criofrequência, Se né? tem aqueles pontos, tem, ó. Porque, assim... Porque o Chapman, diferencial... né? O Chapman, seu que é meu amigo, né? O diferencial da criofrequência da Body Health, que é... Porque eu escolhi ela para fazer o Drenacrio, né? Porque ela consegue promover um resultado maior. Essa associação do multi com o mono faz toda a diferença. Né? Porque a gente tem uma porcentagem do sistema linfático que é profundo. Que é essa aqui. Também, né? E a gente também tem os pontos neurolinfáticos, Neurolinfáticos. né? Que eles vão indiretamente estimular o sistema linfático. Então, a gente não consegue, com nada que a gente tem, fazer esse estímulo profundo. E esse estímulo profundo é o que faz toda a diferença. Entendi. Quando você vai fazer manualmente, você não consegue. Não consegue. Né? Então, esse resultado a longo prazo, então, esse resultado prolongado... É aqui, ó, né? A gente tem o multi e tem o mono aqui. No meinho, né? Isso. E no caso do refreeze, que eu te expliquei, né? O monopolar, ele tá ali todo na lateral. Vai ser um multi mais mono, mas vai ter muito mais mono. Muito mais mono. Mais multi. Mais o frio. Mais o frio e mais a sucção. Perfeito. E aí a gente vai ter que adequar. Continuo, né? Às vezes as pessoas chegam lá na clínica querendo o Drenacrio, né? Ah, eu quero o Drenacrio. É interessante que às vezes chega a pessoa lá e fala, eu ouvi falar de um protocolo, Drenacrio. Eu falei, então, no caso, a gente oferece esse protocolo aqui. Mas as pessoas procuram o Drenacrio, né? E, eu quero fazer o Drenacrio. Eu falo, não, vamos fazer uma sessão do criolifting, né? Sim. Vamos fazer uma sessão da criofrequência normal, do RTC. Eu adoro o RTC. Então, vamos fazer o RTC. Para o pessoal que não sabe, o RTC é remodelagem tridimensional com a criofrequência com focos nos pontos de sustentação, que é no colágeno estrutural. Então, eu fiz a minha avaliação. Né? A gente tem até uma ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês, que a gente até gradua, né? Então, fiz a avaliação, vi que tem colágeno superficial. Aí eu coloco lá o ponto. Aí eu fiz a avaliação, vi que colágeno estrutural é mais. Então, eu vou colocar uma graduação maior. Então, por exemplo, um é 1, outro é 3. Edema, qual que é o número que eu vou dar na importância? Depois, quando você olha esses números e o que está causando aquela desarmonia, fica muito mais fácil indicar o tratamento, né? E quando a gente indica o criolifting, que é um rejuvenescimento tridimensional, tem o criofocus, que é 3 passos para gordura localizada, com efeito de cinta natural. A gente conseguiu pegar todas as indicações da criofrequência e potencializar em protocolos. Sim, com metodologia. Com metodologia. Porque quem quer crescer e faturar muito precisa de equipe. E precisa de equipe bem treinada para poder entregar padrão de resultado. E padrão de resultado. E aí, o que acontece? Você mesmo, né? O criolifting, a gente tá falando aqui. Só você que aplicava. Eu não deixava ninguém aplicar o facial. Depois da metodologia, você conseguiu que as suas estagiárias, inclusive, aplicassem. E hoje, eu não perco tempo nenhum treinando uma Assiste profissional. O curso online e coloca em prática e tira as dúvidas comigo. E ele ficou muito bacana, assim, né? E eu faço questão delas assistirem até pra gente dosar. E o que acontece muito nos treinamentos, Pri, é o seguinte. Você treina a pessoa. Aí a pessoa treina outra pessoa. E quando você vê, é um mutante, né? É o telefone sem fio. Um telefone sem fio. Quando você tem um treinamento online com os movimentos, com os esquemas, os tempos, tudo, não tem como a pessoa inventar moda. Não. Né? Você não coloca tem. todo mundo ali numa forma, né? E é o que eu acho mais interessante, que não é um jeito só de aplicar. São, por exemplo, no criolifting são 5 esquemas, no Drenacrio são vários esquemas, também no criofocus são vários esquemas. Todo mundo ter resultado. Pra todo mundo ter resultado. Tipo cara crachá, né? O cliente reclamou disso, eu vou lá no esquema que vai potencializar Porque a isso. gente sabe que na estética, em tudo, né? Tem as individualidades. Então, não é um tratamento que vai dar certo pra você, que vai dar certo pra mim. Porém, a gente conseguiu isso, né? Esse aqui é um caso interessante, porque você fez o criolifting, percebeu que a cliente tinha inchaço, e se você fizesse só o criolifting, ela não ia melhorar o contorno. Não ia ficar satisfeita. Não ia ficar satisfeita. E eu fiz na sequência, no mesmo dia. No mesmo dia, né? Às vezes as pessoas ficam com receio de associar. Posso fazer? Pode. Eu faço 3 horas de criofrequência. Pode. Eu falo assim que criofrequência, enquanto o cliente tiver dinheiro, você pode fazendo. É o corpo inteiro. Aqui a associação naquele modo convencional. Da fazendo a sustentação também. Sustentação. Né, Pri? Porque a sustentação ganhou nome agora, mas ela é antiga. Você já aplicava há muito tempo, né? Inclusive, o método RTC, ele nasceu numa necessidade pós-pandemia, porque teve uma demanda reprimida. O Daives falou assim, Andréia, sabe aquele jeito que você aplica nos congressos e tal? Eu preciso que você ensina, né, a Ingrid a aplicar. Ele estava com um faturamento de 15 mil e passou para 60 mil só com o método RTC, né? E aí, o RTC são 20 minutos. São 20 minutos só.
Assim, eu gosto de aplicar 28, porque eu coloco 8 minutos opcionais para dar aquele toque Dá aquele especial. onde precisa mais. Exatamente. Esse caso aqui, ele é muito interessante porque essa pessoa, ela tinha muita dificuldade de perder. E é o caso que eu acho que vai acontecer aqui com a nossa amiga do marketing. Que a gente avaliou no eu corredor. Assim, porque quando eu avalio uma cliente, eu já imagino a pessoa com as costas lisinhas. E quando isso não acontece, eu fico frustrada, entendeu? E ela é comprometida, ela faz dieta, ela faz exercício. E não tava tendo resultado. Tá faltando o Drenacryl. Suspeitei desde o princípio. E aí, o que aconteceu? Essa aí me surpreendeu, porque na hora que a gente vai fazer a avaliação, a gente nem percebe tanto edema, que é aquele edema mais durinho que você falou, né, Pri? Sim. E aí, o que acontece? E esse é um resultado de uma única sessão. Então, eu E a gosto gente muito de tirar foto assim, deitada, porque dá pra ver, no geral, como que o cliente, ele tá inchado. Essa região eu gosto muito de observar. Tá vendo que aqui tá retinho? E a gente observa também a melhora no aspecto de celulite e na flacidez de pele. Sim. E quando você mostra pro cliente que tudo aquilo que ele achava que era gordura também é inchaço, ele vai precisar de você e do Drenacryl pro resto da vida. Então fica muito mais fácil de fidelizar o cliente, né? Ele se fideliza sozinho. Sim. E as vantagens em tratar a retenção de líquido, né? Que tem todo aquele preconceito. O líquido volta, não vira nada, eu quero tratar gordura, né? Mas quando a gente trata a retenção de líquido, a gente vai ter o cliente consciente. Isso é o que falta, isso é o que todo mundo precisa, para o profissional não ficar frustrado, né? Muitas vezes o profissional, a expectativa do profissional é mais alta que a expectativa do cliente. Sim. O cliente só quer a roupa não apertando, o profissional quer as direto. costas lisas, né? Então, às vezes, o paciente está satisfeito e o profissional não. Por né? isso que E eu o gosto de profissional colocar não o ouve parâmetro, o paciente, né? Por exemplo, qual que é o seu sonho de beleza? Colocar a sunga. Colocou sunga? Às vezes ele nem chegou no ponto que eu queria, mas ele já colocou Pra a ele sunga. tá satisfeito, ele tá satisfeito. Então, eu vejo muito isso, né? Eu vejo muito isso mesmo nos profissionais, né? Então, não entender qual é o sonho de beleza do paciente e se cobrar muito, né? Sim. Então, mas a eu falo gente muito tem isso, Pri. Às vezes a pessoa fala assim, qual que é o melhor protocolo para gordura localizada? E a gente pode até colocar, por exemplo, o soro fisiológico para poder potencializar e tudo mais. Mas o seu cliente, ele tá ajudando? Ele quer, Ele né? quer. Porque às vezes o que ele quer é ser cuidado. É tudo isso que a gente tá falando. Ser acompanhado, né? E isso não tem preço. Você ser cuidado é muito gostoso. É muito bom. Né? O paciente, ele não vai ficar te cobrando. Mesmo, né? Que foi a primeira que você fez. Ela tem 14 anos. Eu venho aqui, eu trabalho de verdade, viu, gente? Eu ponho a mão na massa. De semana, ela tava se sentindo assim, mal, né? E se sentindo gorda. E eu falei, filha, deixa eu te falar. Olha aqui, ó. Você tá muito inchada. Eu não sei o que tá acontecendo, a gente precisa, né, fazer alguns exames e tudo mais. E você repetiu as mesmas coisas que eu falei, né, e tudo mais. Até você suspeitou que poderia ser, né, um ovário policístico, para ir no ginecologista e tal. E aí, o que acontece? Quando fez a sessão, ela saiu da maca, assim, com o olho brilhando. Isso pra mãe é sensacional. Assim, ela ficou muito feliz. E ela, à noite, já colocou um vestido que ela não colocava, mais coladinho, se sentindo. E aí, ela já foi na academia, entendeu? Já foi na academia 2 vezes depois de segunda-feira. E ela não estava indo. Então, você vê, assim, que muitas vezes a gente quer que o cliente se cuide. É o primeiro passo. Mas o primeiro passo é ele se sentir bem. Sim. Né? Eu amo Drenacryl. Aí o paciente não vai ficar... uma pessoa de 14 anos ganhando essa consciência... É muito ela legal. Ela não vai se sentir tão culpada. Porque, às vezes, ali, ela vai ver que comeu alguma coisa a mais, por exemplo, um lanche, uma batata frita ou qualquer coisa que ela comer a mais, não é isso que vai comprometer, e sim a quantidade. Né? E é muito frustrante, né? Você tá ali na dieta, você tá fazendo academia e você subir na balança e não mudar. É muito frustrante, né? É na desmotivador. verdade, ela não estava fazendo dieta e academia. Começou, olha que maravilha. Melhor Agora ainda. Ela começou. Começou. Né? O paciente não vai te cobrar o resultado. Isso é uma coisa que eu falo muito. Falei até para as meninas ontem, né? Quando a gente trabalha com alta tecnologia, o profissional, o próprio paciente, ele acha que bastou ter o aparelho, bastou aplicar o botão e vai ter resultado. E não é assim, não é né? milagre. Não é porque você tem uma alta tecnologia que você vai conseguir resultado com todo mundo. Ela é muito boa, ela melhora tudo, ela dá resultado em tudo. Dá, só que não vai ser em sabe a causa do problema. Exatamente. Tá trabalhando só na consequência, não tá trabalhando na causa. Então, a gente precisa Quantas vezes, Pri, eu vejo pessoas aplicando 1 hora
aonde tem o volume. E a hora que eu falo assim, aplica 4 minutos aqui em cima pra fazer a sustentação, aí aqui some. A Andrea sabe, né? Eu gosto muito de mostrar o resultado onde não foi feita a aplicação. É o que eu mais gosto. Por causa do resultado sistêmico. Do resultado sistêmico, né? E no caso do Drenacryl, passa o rodo no cliente, né? Porque passa interno de coxa, passa nas costas, passa no abdômen. Não. Praticamente todas as áreas. Então o cliente adora, porque quando você vai avaliar o cliente, o que te incomoda? Tudo, mas você precisa ter foco no tratamento, senão não vai dar resultado. Qual que é a melhor indicação do Drenacryl? Quando você pergunta pro cliente o que incomoda, ele fala tudo. Aí acabou, Pri, já. Acabou, né? A cliente é assídua e se fideliza, é tudo que a gente já falou. Tá certo. Então, pessoal, vou deixar aberto para vocês poderem fazer dúvidas e tudo mais. A Priscila... Bom, as regiões vai ter o vídeo depois, né? Quer que eu fale um pouquinho? De quê? Da prática, né? Da Porque prática. acho que o pessoal quer a prática. Com certeza, com certeza. A gente tem a prática gravada e a gente tá aberto aí para vocês poderem mandar aí para Contoline, pro saque da Contoline as dúvidas, tá bom? Não é isso, Pri? Sim. Muito obrigada aí pela presença. Eu que agradeço.